E nesta sexta-feira foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo. Segundo o levantamento do Instituto Paraná, pesquisas, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 49,9% e Fernando Haddad, do PT, soma 39,2% dos votos no segundo turno. Brancos e nulos contabilizam 5,6%, não sabe ou não respondeu são 5,4%. A margem de erro é de 2,4%, 4% pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.810 eleitores de 76 municípios entre os dias 9 e 13 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP 09289 de 2022. Professor, estamos falando bastante sobre essa questão de pesquisas aqui em nossa entrevista hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Quero saber o seguinte agora. Já falamos sobre essas questões de pesquisas bem detalhadas, conversamos sobre isso. Quero saber o seu posicionamento, como que essas pesquisas elas poderiam ser mais assertivas? A gente tem observado que há muitas reclamações, as pessoas têm observado essa condição de pesquisas que ficaram um pouco mais dispersas em relação ao resultado do segundo turno. Como que elas poderiam ser mais assertivas, dando mais credibilidade ao eleitor? Olha, tem várias possibilidades que estão sendo aventadas aí por aqueles que são especialistas na área, né? Inclusive uma possibilidade que está associada talvez a essa grande margem, essa diferença entre o resultado na urna e o resultado das pesquisas, que é o fato de que muitas dessas pesquisas foram feitas por contatos telefônicos, não no corpo a corpo, como se fazia antigamente, né? Com a pranchetinha, indo lá e ouvindo o eleitor, gravando o eleitor, né? Então, a modalidade de pesquisa, um tanto quanto digital, vamos dizer assim, talvez tenha permitido esse falseamento do resultado no final das contas. Existem alguns especialistas que apontam para uma possibilidade de pesquisa quantitativa e qualitativa usando as redes digitais, as redes sociais. E aí dentro de métricas tanto qualitativas quanto quantitativas, isso para o mundo, não só para o Brasil, em que um conjunto de perguntas mediaria a resposta para um segundo conjunto de perguntas. Então eu faço lá uma pesquisa primeira com você, Paula, e monto um perfil das suas respostas. E depois eu faço as perguntas acerca do voto, né, a pesquisa eleitoral. E aí eu consigo mensurar discrepâncias, falseamentos, isso vem sendo modulado, inclusive fora do Brasil. Isso talvez seja uma possibilidade para as futuras eleições. E ao seu ver esse resultado entre Tarcísio e Fernando Haddad, a gente observou o Rodrigo Garcia que ele estava muito otimista, né, em participar ali de um possível segundo turno, ele que ficou de fora dessa, apoiou o Bolsonaro, inclusive, causou essa certa indisposição em relação ao PSDB. Como que você vê esse cenário a partir de agora, para o segundo turno, falando ainda sobre Tarcísio e Fernando Haddad? Vamos focar nos governadores do estado de São Paulo a partir de agora. Você acha que Tarcísio continua com essa disparada, avançando em relação aos seus votos? Não acho que ele continue em disparada. Eu acho que ele chegou num volume de votos que está muito estável e muito confortável para ele. A gente não pode perder de vista que se por um lado alguns candidatos achavam que chegariam no segundo turno, o Haddad achou que chegaria em primeiro lugar no segundo turno, né? E o Tarcísio tem um volume de votos que lhe dá um certo conforto, inclusive para não participar de debate, para esperar um pouco a poeira baixar e ver por quais caminhos seriam os mais adequados pela disputa de um eleitorado, por vezes no interior de São Paulo, por exemplo, mais conservador, ou um eleitorado que aqui na capital deu ganho ao Haddad. Então ele vai pensar um pouquinho nesse cenário. E, professor, como que Fernando Haddad poderia transitar a partir de agora aqui no estado de São Paulo? Qual seria a estratégia que ele poderia utilizar para também conseguir angariar mais votos neste momento? Ele tem que deixar claro para o eleitorado mais conservador do interior de São Paulo quais são as suas propostas políticas, suas propostas econômicas e ir para o embate, especialmente do agronegócio, e ir para o embate na vociferação. Ele não vai conquistar esses votos do interior de São Paulo, que são conservadores tradicionalmente.
eleitores tradicionais do PMDB, o finado PMDB, eleitores tradicionais do PSDB, né? E que não são eleitores do Haddad. O Haddad tem uma rejeição muito alta, né? Então ele tem que criar mecanismos de comunicação com esse eleitor que ele quer conquistar. Se no âmbito federal o Bolsonaro precisa caminhar um percurso mais longo, em São Paulo o Haddad precisa dar uma caminhada e uma remada muito intensa, né, por esses eleitores. Não é apenas o eleitor indeciso, não é apenas o branco e nulo, né? Ele precisa converter votos que hoje aparecem para o Tarcísio para si. E isso não é tarefa fácil se não mudar o tom e não mudar a negociação, a forma de contato. Quando eu digo negociação, não estou falando da forma espúria, mas a forma de contato com esse eleitor no interior de São Paulo. Professor André Mendes, agradeço muito a sua entrevista na tarde. Na manhã desta sexta-feira, espero voltar mais uma vez a falar contigo. A gente vai conversando aí nos próximos dias. Agradeço mais uma vez, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela paciência em me ouvirem e pelo convite. Tudo muito esclarecedor, professor. Obrigada. Até a próxima.